Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar de volta em mais um capítulo estudado e em estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma obra de autoria do espírito André Luiz, em parceria com o médium Chico Xavier. E no vídeo de hoje iremos examinar o capítulo 5, o capítulo que André Luiz chama Valiosos Apontamentos. Iremos, portanto, discorrer sobre esse capítulo valioso. E é necessário dizer que nesse canal Raciocínios Espíritas a gente está examinando, portanto, capítulo por capítulo dessa obra, portanto, estudando toda a obra Entre a Terra e o Céu, como fizemos com outras obras de André Luiz que estamos estudando ao longo desses anos. Estamos, portanto, agora nessa obra, Entre a Terra e o Céu, estudando, portanto, esse capítulo 5. O vídeo de hoje, portanto, é sobre esse capítulo 5, capítulo Valiosos Apontamentos. Como a gente havia examinado no capítulo anterior, Senda de Provas, depois da discussão, depois da análise da obsessão pertinaz de Odila em relação a Zulmira, primeira esposa de Amaro em relação à segunda mulher, o capítulo concluiu quando ambas, em perseguição espiritual de uma em relação à outra, ambas debandaram para a praia. A praia, o local onde aconteceu a tragédia da morte do filhinho Júlio, filho do primeiro casamento de Amaro com Odila, e que Zulmira era, de alguma forma, a mulher responsável por cuidar, isso é, na ausência da mãe, ela, como esposa de Amaro, era, de alguma forma, alguém que estava ali na condição de madrasta para cuidar do enteado e que foi relativamente, para mais ou para menos, negligente nos cuidados com o enteado. O enteado desencarnou, morreu de uma maneira trágica na praia e ela foi negligente em relação a isso, gerando um drama familiar, um problema familiar de grandes proporções. E a primeira esposa de Amaro, como foi examinado no capítulo anterior, que já perseguia a atual mulher, que já tentava perseguir por conta de já notar algumas coisas, as antipatias, o incômodo que ela tinha em relação aos filhos do primeiro casamento. Mas acima disso tudo, a gente examinou no capítulo passado, que acima disso tudo, a Odila já tinha de alguma forma a revolta e a não aceitação por Amaro ter se casado com uma outra mulher após a sua desencarnação e não aceitava a própria desencarnação dela, porque ela desencarnou relativamente jovem, segundo o relato do próprio André Luiz, não aceitando isso e apegada aos sentimentos femininos, André Luiz é muito delicado em colocar, né? Apegada aos sentimentos de mulher, portanto, a ideia de esposa, de meu marido, a posse do lar, a posse do companheiro, e que André Luiz, inclusive, desenvolve um raciocínio em cima do apego enlouquecedor do sexo, que no fundo ali era paixão sexual, no sentido mais feroz, no sentido mais intenso que as paixões sexuais podem proporcionar, a ponto de ela ficar apegada fora do corpo àquela situação. E mesmo que Zulmira não tivesse o comportamento inadequado que tem e que teve, o comportamento não ideal que ela vinha levando, ainda assim, a Zulmira estava perseguindo, estava revoltada com a situação, com a conjuntura, simplesmente por ela haver casado com seu ex-marido, que agora estava no corpo e ela estava desencarnada, portanto viúvo dela, né? Simplesmente por isso, mesmo que a Zulmira tivesse um outro comportamento, ainda assim a Odila não estava aceitando a conjuntura e já estava, de alguma forma, silenciosa, como diz André Luiz, e discreta, perseguindo a cena e observando a situação do plano espiritual. Só que, caso Zulmira tivesse um outro comportamento, talvez sensibilizasse a Odila, ou se não se sensibilizasse, pelo menos se manteria em defesas espirituais, defesas que ela própria, Zulmira, não pôde ali construir. Especialmente no comportamento com os filhos, com os meninos, e mais tarde com essa grande negligência que fez ela descer a zona de remorso, como comentou André Luiz. Aí a obsessão que Odila já estava tentando estabelecer na conexão mental com ela, se fez
de uma maneira plena, de uma maneira contundente, gerando uma desarmonia ali familiar, uma desarmonia familiar de grandes proporções, um afastamento do casal, que começa a ter brigas e começa a ter problemas sérios, por conta inclusive da morte do filhinho. Muitos casais não conseguem sobreviver à morte de um filho, muitos casais se separam após a morte de um filho, isso não é raro, não é tão raro assim. Especialmente porque quando acontece uma morte, um fica culpando o outro, a culpa foi sua, mesmo quando haja um acidente onde não há contribuição de responsabilidade por parte de ninguém, e é muito difícil digerir e processar a morte de um filho. Mas ali o processo obsessivo então se instala de maneira mais plena, mais contundente, a ponto de haver sequelas físicas e psíquicas da obsessão proporcionada por Odila em relação a Zulmira, que era uma jovem aí de por volta de 25 anos ainda no corpo, portanto, uma jovem mulher no início do seu casamento com Amaro, né? Então, a gente está mais ou menos nesse cenário, a gente vê ali o capítulo 4 terminar com debandando para a praia, que foi o cenário que ocorreu a tragédia, graças à culpa da encarnada que saía do corpo e ia para lá, e que essa culpa também era fortalecida pelas acusações das desencarnadas, ambas fixadas no mesmo tempo, cobradora e credora fixadas no mesmo tema e na mesma imagem da ocorrência da praia, ambas, quando uma saía do corpo, a encarnada, ambas se vinculavam em um processo de agressão e de perseguição espiritual, em que ambas demandavam para o cenário que ocorreu a tragédia. Ambas debandavam para a praia, porque foi esse cenário que uma ficava em remorso e fixa nisso, e a outra se utilizava daquela situação para acusar aquela a quem ela considerava rival, aquela que ela considerava rival sua e que ela queria destruir. Essa é a ideia, mais ou menos. E aí André Luiz começa o capítulo 5 falando do mar, da orla, da praia, descrevendo espiritualmente o ambiente espiritual da praia é descrito, inclusive falando sobre os efeitos benéficos do mar, da praia, do ar, do oxigênio mais puro, menos poluído, né? Quem gosta de praia, quem gosta de ir para o mar, de tomar banho de mar, vai gostar dessas notícias. Essas notícias não são tão novas assim, André Luiz. A gente tem outras obras do próprio André Luiz que falam sobre isso. Eu acho que Filomeno de Miranda também fala, mas principalmente André Luiz. Se não me falha a memória, tem uma cena do livro Sexo e Destino que acontece também na praia, onde espíritos vão lá se revigorar. A gente tem na obra de André Luiz outros trechos que falam sobre o meio natural, né? Ambientes mais rurais, mais naturais. A gente tem um capítulo de Mensageiro chamado Evangelho no Mundo Rural. Eu acho que é mais ou menos assim, Evangelho no Reino Rural ou no Mundo Rural. Que fala também sobre esses fluidos positivos que são encontrados no mundo verde, no mundo das matas, no mundo das florestas, que os espíritos, inclusive, retiram elementos regeneradores produtivos. Em Missionários da Luz, a gente tem também uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica, e quando a materialização estava sendo difícil, porque era uma sessão de materialização, o fenômeno estava sendo difícil de concretizar, de efetivar, os espíritos bons responsáveis pela reunião para suprir as deficiências dos encarnados que não ofereciam as condições mentais ideais, o padrão moral e emocional para que ocorra as materializações e os fenômenos mediúnicos, inclusive os fenômenos com menos desgaste de energia, como é o caso da psicografia e psicofonia, traziam do mundo da natureza, das vegetações, etc., fluidos que ajudariam no processo ali de produção daqueles fenômenos. Tanto quanto em alguns processos de restauração da saúde, a gente vai ver na obra de André Luiz, em alguns momentos, os espíritos irem até o mar, até a praia, ou até regiões verdes, regiões de vegetação, para retirar elementos positivos ali, vibrações, fluidos espirituais, para serem encaminhados, levados a esses pacientes a fim de operarem ali a mistura dos fluidos e a intervenção magnética, abordagem magnética em favor da saúde aí desses sujeitos, né? Aqui, André Luiz também descreve a questão do mar, da orla do mar, descreve de maneira muito interessante, e em determinado momento ele diz o seguinte: desencarnados de várias procedências reencontravam amigos
que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Olha só, desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, ali no mar, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos. Olha só, então a região da praia, a região ali do mar, às vezes era a região de encontros espirituais entre encarnados que estavam no sono físico, saíam do corpo, iam para lá, e ali era um ambiente propício para o encontro entre esses encarnados em liberação e emancipação, em contato com desencarnados amigos que estavam na esfera espiritual. Para esses encontros, talvez um ambiente mais calmo, mais tranquilo, favoreciam esses contatos a fim de que, inclusive, eles se lembrassem quando voltassem ao corpo. Aqui há uma nota, um parêntese interessante. A psicanálise muitas vezes considera sonhos com mar, com oceano, associada a conteúdos da libido, da sexualidade, que pode ser. Há determinados conteúdos e determinados sonhos psicológicos que, na verdade, o mar, quando aparece, é um símbolo do inconsciente, porque o mar, por exemplo, as águas do mar são desconhecidas, você não sabe o que está dentro. Então, os psicanalistas dizem que ali é o símbolo que aparece no sonho do inconsciente do sujeito e, portanto, da libido, já que o inconsciente é, de alguma forma, assim, um elemento que concentra os potenciais da libido, né? Já que o ser humano é psiquicamente sexuado do ponto de vista da psicanálise. Então, ali guarda, digamos assim, a energia da libido, né? E, portanto, o mar quase sempre simboliza a libido para alguns interpretadores dos sonhos na psicanálise, ou inconsciente ou a libido. Então a ideia de um mar calmo ou de um mar agitado simboliza a libido do próprio paciente, do próprio sujeito, né? Mas eu estou me referindo aqui para dizer que nem todo sonho com mar é a libido. Veja como o capítulo dos sonhos é complicado, porque o sujeito pode emancipar e ir para essas regiões e depois sonhar com o mar, e não necessariamente foi um sonho psicológico, mas uma emancipação da alma, portanto, uma viagem astral, uma liberação aí do corpo. Então, André Luiz continua dizendo assim, dentre esses que estavam ali no mar, espírito, né, ali na praia, dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos. Olha só, ou seja, encarnados com problemas de saúde que estavam ali desdobrados espiritualmente, fora do corpo, indo para lá. Anciães, mulheres e crianças em muitos aspectos diferentes compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Olha só que informação interessante. Enfermos na praia, ali. Enfermos na praia ali, sustentado por inúmeras entidades espirituais, amigas suas, que sustentavam seus braços, que chegavam ali, inclusive sustentando seus braços, né? Assistindo eles. Para quê? Para que na praia pudessem se recompor ali, porque o corpo espiritual também é um corpo. O perispírito é uma realidade também energética, portanto material, e que assimila determinadas vibrações, né? Determinadas vibrações que o corpo espiritual assimila. Uma nota aqui importante, a cura mediúnica, a cura espiritual, mesmo quando há cortes, aqueles cortes é mais para chamar a atenção dos céticos, da medicina, como acontecia nos fenômenos mediúnicos do passado. As curas mediúnicas, na verdade, acontecem no perispírito e não no corpo. Né? O passe, tudo é no perispírito. E o perispírito, que é o responsável pela multiplicação das células e a renovação celular, com a vibração positiva do passe, da fluidoterapia, das irradiações, vai de alguma forma infundir no corpo, portanto imprimir na matéria o efeito daquelas vibrações na multiplicação celular, transformando as células ali doentes, as células negativas, por células, renovando as células de maneira saudável. É assim que acontece, a grosso modo, de maneira simples, as curas mediúnicas que reverberam no corpo físico. Um tratamento espiritual que tem ali um reflexo no corpo físico em forma de melhora, né? Seja no passe da casa espírita, seja num tratamento específico, seja na oração, no evangelho, no lá em casa, seja numa palestra. Sim, seja numa palestra. Porque às vezes a gente está numa palestra, Divaldo Franco costuma dizer isso, que ele muitas vezes em palestras visualizava pela vidência verdadeiras cirurgias no perispírito serem realizadas no público, ali assistindo. Verdadeiras cirurgias espirituais e o público ali concentrado na palestra, na mensagem, e as cirurgias no perispírito acontecendo.
Então, a cura acontece nesse sentido, mas é do perispírito para o corpo, né? E aqui, mas por que o mar? A tradição hinduísta, a tradição oriental, a tradição cultural ao longo das épocas atribuía no mar e também nas vegetações a existência do prana, que seria uma energia da vitalidade, né? Que daria vitalidade às criaturas, né? Que estaria associada ali ao princípio vital, à vitalidade dos seres, né? Esse prana, né, que estaria no plâncton, por exemplo, especialmente no plâncton, que são os organismos que não se movimentam, as algas, alguns organismos que estão nos oceanos e que estariam impregnados de prana, graças à cultura Veda, à cultura bramânica, à cultura oriental, hindu de maneira específica, e que assimilaria os corpos astrais da pessoa, assimilaria esse prana. Tem algum sentido, apesar de ter um linguajar diferente, de ter entendimentos esotéricos e orientais, que nem todos estão idênticos, ou nem todos estão em consonância ou compatíveis com a proposta espírita, mas o espírito vem explicar que muitas dessas coisas do senso comum ou da tradição histórica têm um certo sentido. Allan Kardec vai dizer que na sabedoria de todos os povos, apesar de haver às vezes superstições e excessos, muitas vezes, no fundo, na essência, tem grandes verdades. No meio, misturado com superstições, com crendice, com excesso. Então esse prana estaria ali e poderia ser assimilado pelas criaturas. Como? Como? No corpo, em contato, no perispírito, a vibração. E também, aqui vale a pena eu mencionar, porque André Luiz cita isso aqui, e também através da respiração. Evolução em Dois Mundos, por Chico Xavier, também fala sobre isso, falando sobre a alimentação no futuro, dizendo que no futuro a gente vai ter uma alimentação menos grosseira, menos sutil. Kardec já havia abordado isso em O Livro dos Espíritos, na obra básica. E a alimentação vai ser menos grosseira, ou seja, a gente vai alimentar e vai futuramente se alimentar não com esse estômago mais grosseiro, com o corpo grosseiro, mas o nosso corpo vai ser mais sutil, porque o corpo humano vai sendo modificado ao longo dos séculos. Os planetas superiores, os corpos são mais sutis, diz Allan Kardec. Então a alimentação é menos grosseira e a gente se alimenta pela quantidade de energia que o alimento dá, muito mais pela quantidade de energia, pela vitalidade que o alimento traz, do que pelo volume do prato. Então a gente vai caminhando para isso, sem necessariamente perder o prazer daquilo, não é isso, mas os prazeres também vão sendo modificados, né? O prazer do homem de hoje não é o prazer do homem das cavernas, né? O prazer também vai evoluindo o senso estético da criatura, o senso de prazer. E é claro que André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, e ele já falou isso nesse capítulo que eu citei, Evangelho do Reino Rural, capítulo de Os Mensageiros, quando ele fala sobre a respiração, ele diz que o perispírito muitas vezes assimila boa parte dos fluidos por intermédio da respiração. Olha só. Olha a ideia do prana que os hinduístas falavam que muitas vezes em meditação, os sujeitos em meditação, em práticas de concentração, cujo segredo de todas as práticas de concentração é o ato de respirar e a concentração no ritmo respiratório. Toda a prática de yoga, de meditação, de mindfulness, de concentração, tem por elemento basal, por elemento básico e universal, a respiração. Então, o indivíduo assimila, e aí André Luiz, nesses capítulos, fala de maneira simples, aqui eu estou traduzindo, vale a pena a gente ler os textos para a gente entender melhor em profundidade, mas eles falam, esses textos, dos princípios energéticos, vibratórios, princípios que alimentariam o sujeito, e no futuro isso vai ser muito mais bem usado, a ponto de, no capítulo que eu me referi de Os Mensageiros, ele fala inclusive do organismo humano poder assimilar o nitrogênio, que é básico, inclusive fundamental, o nitrogênio para as cadeias de aminoácido e, portanto, as proteínas. E isso é coisa para o futuro. Isso agora é viagem. É viajar, como diz o jovem, viajar demais, é fantasiar demais, porque o organismo humano não tem condição de assimilar nitrogênio nesse sentido. Mas André Luiz fala com vistas ao futuro, né? A gente não sabe que futuro é esse, né? Mas é interessante a gente pensar que os desencarnados, e André Luiz falam isso, muitas vezes se alimentam, em boa parte, claro que varia de desencarnado para desencarnado, mas de maneira geral, os desencarnados podem assimilar boa parte dos nutrientes por intermédio da respiração. E é claro que a respiração de um desencarnado deve ser diferente, porque você não acha que o desencarnado tem falta de ar.
Já pensou o desencarnado mergulhar numa praia dessa que a gente está examinando aqui, do livro, e ficar com falta de ar porque está se afogando? O perispírito do desencarnado não se afoga ou não fica com falta de ar na conjuntura que o encarnado fica, né? Porque também ele assimila de uma forma diferente. O corpo espiritual é de uma natureza diferente. Ele assimila, inclusive, pelos poros do perispírito, utilizando aqui a expressão kardeciana que ele usa em A Gênese. Os poros do perispírito, da mesma forma que há poros no corpo, né? Então, a epiderme, né? Então, esses poros perispirituais podem ser centros de força, chakras, né? Que são assimilados, né? Na expressão kardeciana poros, né? Então, é interessante porque André Luiz vai dizer o seguinte: brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. Olha só, é isso que eu estou falando. Brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. E aí, André Luiz, ou melhor, André Luiz não, Clarencio que está explicando aqui, ele começa a falar que o oceano é um manancial de forças, é um reservatório de forças. Olha como ele está dando, de alguma forma, razão à tradição hindu, que fala do plâncton do oceano, né? Então o oceano é um reservatório de forças. Daí a ideia popular que vai tomar banho de mar e que aí se renova tomando banho de mar, né? Que o nosso corpo material e também o perispírito que está ali assimila, né? Os elementos ali de renovação, é um reservatório de forças, né? Então a gente se renova, né? Há princípios ali curativos e não é só o sal da água salgada do mar, né, que tem algum efeito positivo no sujeito, né, que tem determinados efeitos, inclusive, positivos, né, para gripe, para, sei lá, desobstrução nasal, algumas pessoas usam assim, no senso comum popular. Mas não apenas isso, psíquicos, vibratórios, e aí fluídicos, aí André Luiz, ou melhor, Clarencio vai dizer, o oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos, direta ou indiretamente, associados aos fluidos da matéria mais densa. Aos fluidos da matéria mais densa. Olha só, o dado, a informação que André Luiz está passando aqui, né? Emanações do planeta, oxigênio sem mácula, ou seja, sem estar poluído, né, converte-se em um precioso alimento espiritual. Os desencarnados se alimentam disso. Grosso modo, não estou dizendo o desencarnado que está pegado ainda, que precisa da sopa, que acha que precisa ainda do alimento do estômago, né, por conta do apego material, mas o desencarnado de maneira geral, aquele desencarnado que já está um pouco mais liberado das impressões mais grosseiras do corpo, ele se alimenta disso, né? Então, aí você entende espíritos evoluídos como Jesus, que é o máximo, né? É o evoluído por excelência, né? Os 40 dias e 40 noites em jejum, que não foi necessariamente 40 dias e 40 noites, a gente não sabe se aquilo é simbólico. Ou então Gandhi, que fez greve de fome e não teve nenhum distúrbio de saúde. Porque psiquicamente ele se alimentava da respiração, da condição psíquica que ele tinha, que se renovava com aquilo e não tinha nenhum problema de saúde, nenhum distúrbio, né? Daí Rudolf Steiner, pai da antroposofia, ele costuma dizer, se você quer fazer algum sacrifício alimentar, quer ser vegano, vegetariano, quer ter alguma coisa, você precisa ter um ideal. Porque quando você tem um ideal, você se envolve e tem um sentido daquilo, né? E aí você não tem distúrbio de saúde, você não tem conflito, né? Você supera aquela necessidade de maneira mais fácil do que você quer simplesmente fazer um sacrifício alimentar por nada, ou por vaidade pessoal, por exibicionismo, né? Aí você corre o risco de enfraquecer o corpo, de enfraquecer a sua saúde, o que é um grave erro do ponto de vista espiritual. André Luiz, então, descreve, nesse momento, quando eles estão aí andando pela orla do mar, ele descreve uma mulher que chamou a atenção dele, uma mulher enferma, que está praticamente em decúbito dorsal, ou seja, praticamente deitada de barriga para cima, ali, claramente com certas preocupações, claramente marcada, e recebendo auxílio magnéticos de alguns desencarnados, de alguns benfeitores ali. E aí André Luiz se aproxima para tentar entender o caso. Clarencio, à guisa de pedagogia, também se aproxima e começa a explicar o caso daquela senhora, começa a, de alguma forma, orientar ali, falar algumas coisas, e começa
ali a falar sobre o caso daquela senhora, que era vítima de um câncer. E Clarice dá uma explicação, dizendo que ela era portadora de um câncer, que era um câncer que estava de alguma forma evoluindo, e ela estava ali para, de alguma forma, se renovar psiquicamente, receber os fluidos positivos. E aí, a pergunta que não quer calar, que veio de André Luiz, é: então ela vai receber a melhora? Então ela vem aqui para se melhorar e voltar para a Terra, e depois voltar ao corpo e começar a apresentar melhoras e ser curada do câncer? E aí Clarice sorriu e disse: realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interfere nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. É possível a realização de maravilhas na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma. E aí ele continua: atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas, mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Ou seja, para a manutenção da saúde é imprescindível o cuidado com o corpo espiritual, que é a partir da mente e os fluidos espirituais que esse corpo espiritual assimila. Por isso que mente sã incorpore sano, como dizia a sabedoria latina, a tradição latina popular. Então, essa é a ideia aqui que a gente aqui estabelece, né? Que a ideia de que a nossa evolução moral e a nossa condição moral proporciona fluidos específicos que vão afetar o corpo. Então, a minha vida moral desregrada, em algum momento, vai afetar o meu corpo físico. Então isso é importante. Daí não adianta apenas alimentação vegana, macrobiótica, comer, sei lá, os alimentos mais ricos em valor biológico e nutricional, se alimentar de oleaginosas, que está na moda agora, de grãos, e toda essa alimentação muito boa, aliás. Mas se eu não tenho a minha colaboração psíquica e moral, às vezes eu vou ficar doente mesmo assim, né? Porque é de dentro para fora, né? Embora de fora para dentro também, né? E aí, Clarice conclui dizendo assim: nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal atingiu insopitável extensão. A moléstia estava em estado avançado e, no caso dela, ali não era possível a cura, mas era possível o reconforto, a renovação e que ela pudesse tirar o melhor de aprendizado daquela experiência, né? Então isso é interessante aqui, porque Clarice vai continuar dizendo: com a cooperação em curso, ela despertará no corpo mais serena e mais confortável. Repetindo as discussões até aqui, noite a noite, vai se habituar, com entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o trânsito da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço, no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma. Pouco a pouco, desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Olha que bonito. Olha que bonito. Aí André Luiz volta e diz: nesse caso então, e Clarice diz: já sei o que você vai falar. É isso mesmo. A enfermidade longa, a doença longa, às vezes é a bênção. É uma bênção desconhecida entre as pessoas,
porque constituem um precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Aqui ele faz uma alusão a Kardec, né? Kardec vai dizer que, grosso modo, as mortes mais violentas, repentinas, muitas vezes exigem mais do espírito após a morte. O espírito fica, às vezes, atordoado porque não se preparou. Claro, o que vai contar é a sua moralidade. Se ele tem uma moralidade boa, aquilo vai contar, ele vai ser bem recebido, vai ser encaminhado pelo plano espiritual, vai despertar bem. Mas é claro, entre uma e outra, na condição média geral, se é um espírito muito evoluído, ainda melhor ainda. Mesmo que for uma desencarnação violenta, ele desencarna bem, etc. Mas, geralmente falando, uma desencarnação violenta pega o espírito de surpresa, ele é arrancado do corpo violentamente, ele ainda tem fluido vital, ele ainda se sente vivo, ele ainda se sente encarnado, né? É mais impactante, né? Psiquicamente, às vezes ele não se preparou, porque não se preparou também durante a vida física, se moralizando, né? Se evangelizando, então no momento final é mais difícil. Mas, apesar disso, a moléstia, a doença, que às vezes é deprimente pra gente, ver o paciente ali na cama, com uma doença, a doença evoluindo, para ele às vezes é ótimo, que ele vai se preparando. Aqueles que têm medo da morte, né, eu tenho exemplos na minha família, por exemplo, um medo terrível na morte, se agarrar o corpo de qualquer jeito, a pessoa entra num processo terminal, evolui para caso terminal e parece não desencarnar porque fica ali. O que é que acontece? A doença muito prolongada, as dores físicas, etc., vão preparando, é uma terapia para o espírito, que vai preparando, porque a própria pessoa que tem medo da morte, quando vai naquele estado de depauperação da doença, uma hora o próprio paciente começa a desejar se libertar. Então vai rompendo o medo da morte, vai lentamente entrando na vida espiritual e entra de maneira mais suave. Né? E aquele paciente que não tem medo da morte, mas que é apegado, vai se desapegando. Por isso o processo terminal, o processo de doença, é um processo muito bom para o espírito. É porque é para a gente, coitado, tanto tempo na cama, acamado, doente, enfermo. Para nós, com os olhos da matéria, numa visão materialista, é que é ruim, que é negativo, está sofrendo tanto. Mas para o espírito, às vezes está sendo valiosíssimo. Por isso que a eutanásia é uma tragédia. Porque a eutanásia tira a oportunidade do espírito aprender, evoluir muito naqueles momentos finais. A eutanásia é uma tragédia nesse sentido, porque às vezes aquele aprendizado final, às vezes é o mais valioso de toda a encarnação do sujeito. Às vezes de toda a encarnação do sujeito, aquela prova final, aquela experiência final, é a que mais vai contar. E a eutanásia corta essa possibilidade. Corta. Então o sujeito entra na vida espiritual, muitas vezes despreparado. E às vezes aquele momento final, pelo menos prepararia ele um pouco melhor. Prepararia ele mais, prepararia ele de uma maneira mais eficaz. Então isso é interessante, porque o que Clarencio está dizendo é que a enfermidade vai ajudar aquela mulher a desencarnar melhor. Ajudaria ela a desencarnar de maneira suave, lentamente, tranquila. Vai lentamente na enfermidade, a gente vai se desapegando das coisas, etc. Né? Vai ajudar ela no desapego e assim por diante. Até que a gente chega no caso de Odila e Zumira. Odila e Zumira estão ali perto na praia, eles localizam, né? Porque elas foram debandadas para a praia. E aí, André Luiz começa a narrar as acusações de Odila em relação a Zumira continuam, uma acusando na verdade, uma acusando outra, né? Odila tentando se defender, né? E aí André Luiz vê Odila reconhecendo a negligência. Isso é importante aqui eu mencionar. Odila reconhece a sua negligência, né? A Zumira ataca e em determinado momento a Odila reconhece, ou melhor, Odila ataca e a Zumira finalmente reconhece que foi negligente, diz, eu não matei, eu não quis matar Júlio, mas de fato eu fui negligente, me permite eu recuperar a minha vida, me permite eu me renovar, não me deixe morrer, me deixe ficar no corpo físico, eu vou tratar bem o teu marido, eu vou devolver ele a você mais tarde, me perdoa, me dá a chance de fazer diferente no mundo. E a obsessora dizia, nunca. O crime que você cometeu você não merece. E o diálogo é um diálogo bastante tenso, bastante denso, inclusive. Né? E em determinado momento, a Odila acusando a Zumira brilha os olhos, olha para o mar, olha para uma região do mar, André Luiz percebe que ela está olhando para uma região do mar, e aí parece estar magneticamente atraída para aquela região do mar, aquela região específica,
E aí, Odila, quando percebe que ela está olhando, olha e percebe que é o local que Júlio morreu. Então, quando ela percebe, ela diz, foi ali que meu filho morreu, foi ali que você matou meu filho. E essas acusações foi o gatilho que faltava, foi o empurrão que faltava. Sabe o que aconteceu? Odila, ou melhor, Zumira, saiu correndo e mergulhou nas águas. Júlio, cadê você? Tentando salvar o menino. A consciência de culpa, né? A ideia do direito penal, né? O criminoso sempre volta ao local do crime, né? O criminoso sempre retorna ao local do crime. Na luz da reencarnação, isso é verdade. O criminoso sempre retorna ao local do crime, inclusive para reparar o crime que fez. E aí, quando ela vai, mergulha, Odila vai atrás e mergulha também, vai ao encalço dela para persegui-la. Uma situação dantesca, uma situação terrível, né? E aí, acontece que a perseguição continua de Odila em relação a Zumira, e quando chegam ambas no mar, quando Odila vai para pegar Zumira, Zumira então entra num pavor, num pânico e sai correndo, sai do mar, numa velocidade muito maior que se ela estivesse no corpo físico, porque o perispírito se movimenta numa velocidade que é a velocidade do pensamento, afirma Allan Kardec. Ela então se desvencilha do mar e sai às pressas de volta ao corpo. E Odila sai às pressas atrás dela. Olha que cena. E aí André Luiz e Clarencio saem às pressas também para acompanhar, para localizar. André Luiz diz que ela ia que Zumira ia na direção do corpo, como se fosse na direção de um refúgio, atraída quase que magneticamente, né? E mergulha no corpo, abraçando o corpo para voltar à matéria. E volta de maneira dispneica, com problema de respiração por conta dos problemas circulatórios, porque a arritmia dela, os problemas circulatórios e a falta de ar, os problemas de saúde, porque ela estava debilitada por esse processo obsessivo, que não conseguia nem falar. Clarencio começa a reconfortá-la com fluidos balsamizantes, até que ela consegue encaixar completamente o espírito em relação ao corpo, né, a consciência em relação à matéria, e tem ali uma verbalização, porque tentava gritar e não conseguia nem gritar, porque não estava encaixada totalmente. É uma espécie de paralisia do sono que ela teve, e ela volta e ela começa a verbalizar e começa a gemer, chamando por socorro. E o capítulo acaba assim, nesse retorno de Zumira em relação ao seu corpo, o retorno que Zumira fez em relação ao corpo físico dela, esse retorno à matéria, né, que foi bem descrito por André Luiz, é um dos momentos chaves desse capítulo, um dos momentos essenciais desse capítulo, essa descrição do retorno à matéria, que se explica a insônia por obsessão, porque às vezes o obsessor está ali perto, né, e a insônia ocorre por quê? Porque inconscientemente o espírito sente-se resistente a sair do corpo, porque tem medo de quê? Do obsessor ali, que está ali, mas ele não sabe por que tem medo ou do que tem medo necessariamente quando está encarnado, né? Alguns casos de insônia têm a ver com isso, né? Eu queria concluir essas considerações citando aqui um dos mitos mais clássicos da tragédia grega. E quando a gente fala da tragédia, a tragédia grega é um dos escritos, uma das formas literárias da Grécia, né? Pelo nome você dá para entender que tragédia é tragédia grega. Ele não poupa os nossos corações, não tem a coisa do final feliz, muito pelo contrário. E a tragédia grega é um material de muitos estudos até hoje, porque ali são contos folclóricos e tradições literárias, tradições populares, para ilustrar de alguma forma a mentalidade humana. Né? Séculos depois, Freud percebeu isso, e percebeu que ali nos mitos da mitologia grega havia conteúdos que revelavam o inconsciente humano, que o ego ali se manifestava, que o ego liberava os conteúdos do inconsciente, que nos mitos, nos deuses dos mitos, nas manifestações mitológicas, há muito conteúdo do nosso inconsciente que foi colocado pelos gregos de uma forma abstrata. As abstrações da mitologia grega dizem muito da natureza humana. Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, mais tarde, 40 anos dedicou ao estudo dos mitos, para falar que ali há a natureza humana abstrata, que é difícil de descrever em palavras, e por isso o mito tenta descrever em palavras, ou melhor,
descrever de uma forma abstrata, de uma forma metafórica, a natureza humana, que é impossível descrever numa linguagem direta. Né? Talvez foi por isso que Jesus também elaborou parábolas para falar de coisas espirituais e abstratas que são difíceis de dizer em palavras diretas. Né? Por exemplo, o reino dos céus. E é interessante que Freud assim entendeu, genialmente aliás, né? Um dos mitos mais famosos da literatura psicanalítica é o mito escrito por Sófocles, do Édipo Rei, que Freud entendeu que ali havia um conteúdo da natureza humana e mais tarde, a partir desse mito de Édipo, ele fez o complexo de Édipo, tão conhecido na psicanálise, né? Os vínculos aí de filhos com os pais, né? E o desenvolvimento psicossexual, que na psicanálise tem uma característica muito especial. Então, nós temos, portanto, esses mitos que são examinados. Né? Cada mito revela, de alguma forma, uma natureza humana. Né? E eu queria aqui centrar em um mito específico. Né? Esses mitos ajudam a gente a pensar. Eu sei que Allan Kardec mais tarde vai dizer que os deuses da mitologia eram espíritos. Só que os deuses da mitologia eram deuses que tinham paixões humanas, que tinham raiva, que queriam destruir tudo, que tinham amores, que se apaixonavam, que se enganavam. Não eram deuses com D maiúsculo, eram deuses com D minúsculo. E Kardec vai dizer, eram espíritos. Espíritos mais ou menos evoluídos ou mais ou menos inferiores, que se comunicavam por transe mediúnico e transmitiam as suas histórias. E foi passado de maneira folclórica ao longo das gerações, de uma maneira assim, abstrata, metafórica, arquetípica, já que na psicologia de Jung, os mitos também são arquétipos, isso é, temas universais, padrões universais, são histórias universais da humanidade, que a humanidade repete. Então o mito de Sófocles é um arquétipo, por exemplo, o mito de Afrodite, né, o mito de Zeus, ali são, na verdade, temas comuns à humanidade, temas gerais da humanidade. Por isso estão no inconsciente coletivo, todo arquétipo está no inconsciente coletivo. E eu queria terminar as minhas considerações dizendo que, citando aqui o mito de Medeia. O mito de Medeia é um dos mitos mais trágicos, uma das histórias mais destruidoras. Eu não vou conseguir aqui contar de maneira detalhada, tá? Eu estou aqui contando de uma forma mais sucinta, mais econômica, o mito de Medeia, né? Da autoria de Eurípedes. Eurípedes é que escreveu, o grande trágico grego, é que escreveu esse mito, né? O mito de Medeia, que fala sobre a saga de Medeia, né? De maneira sucinta, eu vou aqui ilustrar dizendo que Medeia era uma jovem bastante temperamental, jovem estrangeira e que se casa com um herói grego daqueles assim, pense num homem ambicionado, um homem herói, um homem guerreiro, símbolo da força, que era Jasão. A gente vai ver mais tarde que Jasão também tem seus defeitos. Aliás, na mitologia não tem bonzinho e não tem malzinho, tá? Não tem aquela coisa do bom e do mal, do vilão e do herói. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo comete atos negativos e todo mundo também tem atos positivos, tá? Todo mundo desliza na casca da banana, todo mundo tem um diabo no corpo, de alguma forma. Então aqui a gente tem o mito de Medeia, um mito que fala sobre essa mulher que se casa com esse Jasão, que é um grande símbolo de guerreiro, eles se conhecem, Eros, um outro deus, né, do apaixonamento, que está com arco e flecha, atinge com sua flecha Medeia quando Jasão está passando. Então quando Jasão está passando, o Cupido atinge ela, então ela fica apaixonada por... Tudo isso é simbólico, tá? São símbolos. Ela fica apaixonada por Jasão porque foi alcançada pela flecha de Eros, né? O Cupido. E aí, então, ela se encanta, né? O tio de Jasão, que queria o trono, porque era o rei da sua cidade, da sua região, não queria ser mais tarde destronado pelo sobrinho, percebia a virtude e a força do sobrinho e queria tirar ele de tempo, queria retirar ele da luta, queria despistar ele, inclusive, de repente, perder ele, encaminhar ele para que ele nunca mais voltasse ou que ele morresse, porque se sentia ameaçado por ele, para que ele substituísse mais tarde o tio no trono, ou que de alguma forma destronasse, né, retirasse ele, aplicasse um golpe de Estado e de repente eliminasse ele do trono, tomasse o trono dele. E aí Jasão, por uma proposta do tio, é desafiado pelo tio a buscar um velocino de ouro. Velocino é a pele de carneiro que fica por cima do carneiro, e essa pele de carneiro era coberta por uma lã.
e essa lã tinha que ser de ouro, daí Velocino de ouro. E era uma tarefa, na época, quase impossível encontrar um negócio desse. E ele foi, e Medeia se apaixonou por ele. Medeia, nessa história, eu não vou entrar em detalhes, mas Medeia ajuda ele muito, é uma peça essencial para que ele consiga encontrar e consiga realmente ter sucesso nisso. Ele encontra realmente o Velocino de ouro, ele mata um dragão com a ajuda de Medeia, mata o dragão, consegue o Velocino de ouro, né? Com toda a ajuda de Medeia, e aí eles se envolvem, é claro, se envolvem amorosamente, né? Medeia e eles aí pensam em se casar, né? Mas o pai de Medeia, que era alguém poderoso da cidade, sabendo disso, se revolta inclusive com outras pessoas e se volta contra Jazão, que tem que sair da cidade. O pai inclusive manda perseguir Jazão, porque é um absurdo ele ter ido para aquela cidade onde Medeia morava e retirado ali o Velocino de ouro da cidade, que era uma coisa valiosa para a cidade. E aí o pai de Medeia manda inclusive exército e manda inclusive forças para pegar Jazão, para inclusive destruir Jazão e pegar o Velocino de ouro de volta. Medeia foge com ele, vai com ele. Inclusive, esse é o mito de Medeia, essa é a característica de Medeia. Veja, Medeia inclusive luta contra o pai e vocês vejam uma coisa, ela chega inclusive a matar um irmão seu, um dos seus irmãos, que está ali presente no exército. Ela mata, inclusive arranca as peças do seu corpo e espalha as peças do seu corpo para que ficasse célebre aquilo ali, para defender Jazão. Aliás, em função de Jazão, ela mais tarde mata o próprio pai, que era alguém poderoso. Ela mais tarde faz um feitiço. Medeia era hábil na arte da feitiçaria, das essências, das ervas, das substâncias que ela misturava para produzir venenos e assim por diante, né? Então tem essa característica também da feitiçaria e assim por diante. Medeia, portanto, mais tarde ela mata o próprio pai com um feitiço que ela manda e faz esse feitiço, ela engana as pessoas, ela tem um poder de convencimento. Ela casa com Jazão, ela casa-se com Jazão e com Jazão ela tem 2 filhos. Só que Jazão, mais tarde, se apaixona por uma princesa da cidade de Corinto. Ele vai a Corinto, eles dois já vão a Corinto, vão morar em Corinto, porque saem da cidade onde Medeia vivia, por causa da família de Medeia, do pai de Medeia, etc. Saem, vão para a cidade de Corinto, e o rei de Corinto tem uma filha, e Jazão se apaixona por essa princesa. E o que é que acontece? Quer se casar com a princesa. Naquela época os homens tinham, né, a poligamia acontecia do ponto de vista prático, mas nessa cultura o sujeito tinha uma esposa. O que é que acontece? Jazão rebaixa a Medeia à condição de concubina sua, ela sai do posto de esposa e se torna uma das amantes, que era uma coisa viável, era uma coisa comum culturalmente na época. Ela vai para a condição de concubina e ele se encanta pela princesa e se casa com a princesa. Essa Medeia, que chegou a matar o pai e o próprio irmão em função dessa paixão, que teve filhos e que fazia tudo por esse homem, é claro que ela reage muito mal, fica muito magoada, promete vingança e assim por diante. E o rei da cidade, que era o pai da princesa, vendo aquelas ameaças, expulsa Medeia da cidade. Decreta que ela tem 24 horas para sair da cidade com os filhos. Né? O rei também não foi brincadeira. E o Jazão chega para ela, inclusive, dá uma explicação. Tem um discurso do Jazão que ele diz assim: você não entende? Se eu me casar com a princesa e tiver filhos com ela, com a princesa, veja, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Porque veja, se eu tiver filhos com ela, nossos filhos serão irmãos dos futuros príncipes, filhos da princesa. Né? Então olha que coisa boa. É melhor ser irmãos, meio-irmãos por parte de pai, dos príncipes, dos futuros príncipes, e portanto vão ser admitidos no palácio, no castelo, vão ser tratados como nobreza, etc., do que ser filho de um grego com estrangeira, porque você nem grega você é estrangeira. Os estrangeiros eram muito desvalorizados pela cultura grega, ademais uma mulher. Né? Então, veja que explicação que ele dá. Naturalmente que Jazão está sendo bastante ardiloso e até bastante de má fé, né? O que não significa que não tinha sentido o que ele estava falando, né? O dilema de Medeia. Medeia vive esse dilema,
né? Vive esse dilema complicado, né? E aí, entre aceitar aquilo ou entre ficar magoada e decidir pelo ódio, Medeia opta pelo ódio e pela vingança. E aí a gente vai ver uma das tragédias mais vingativas, uma das tragédias mais contundentes da mitologia grega, que é essa vingança de Medeia que a gente vai observar. E vale a pena acrescentar que a vingança de Medeia começa, a princípio, ela sendo expulsa pelo rei, ou pelo menos decretada a sua expulsão, mas como ela era hábil na argumentação, ela convence o rei a ficar mais tempo na cidade para preparar para sair com os 2 filhos, afinal, ela estava numa situação vulnerável, e com muito poder de argumentação, o rei dá mais um dia para ela fica mais um tempo, que era o tempo hábil para ela se vingar. Então ela elabora algumas roupas, alguns presentes, alguns ornamentos, vai até Jazão, pede desculpas a Jazão, diz que se encontra arrependida e de tal forma arrependida que está disposta até a recompensar isso, dando um presente, inclusive, para a noiva dele, que era a princesa. Ela então entrega o presente para Jazão, e Jazão então vai e encaminha para a futura esposa, a princesa, que eram ornamentos, eram presentes, vestidos, só que todos estavam envolvidos por venenos que ela colocou. A princesa então veste um daqueles ornamentos e morre quase que imediatamente. Mais tarde, o próprio rei, que é pai da princesa, vai desesperado para tocar-lhe no corpo e também morre assim envenenado. A verdade é que Medeia culmina sua estratégia decidindo por uma solução final, a solução mais trágica, aquela que caracteriza o alto nível da tragédia dessa história, quando ela decide assassinar os próprios filhos só para magoar, para ofender, para ferir Jazão. Ou seja, mantê-lo vivo, afinal, ela tinha desejos por ele, mas destruir tudo aquilo que ele gostava e tudo aquilo que ele valorizava, tudo aquilo que ele amava. Essa é a pior das vinganças na tragédia grega. Então, em vez dela destruí-lo, ela mantém ele vivo e destrói tudo aquilo que é importante para ele. Os filhos, a futura esposa, a possibilidade de ele ter poder e assim por diante. E essa solução de Medeia é uma solução que caracteriza essa obra de Eurípides. Bem, qual é a reflexão que a gente faz aqui? A dimensão psicológica desses mitos. A gente já falou que é uma característica psicológica que interessa a psicologia, que interessa a psicanálise, que é o aspecto, digamos assim, simbólico desses mitos. É como se os mitos, as histórias, não fossem apenas para ler ao pé da letra, mas para retirar o ensinamento. A natureza do ensinamento, a essência do ensinamento. E qual é a essência do ensinamento? Do ponto de vista psicológico, é que a gente tem, de alguma forma, características que se assemelham a todos os mitos. Inclusive, nós temos também características que se assemelham a Medeia. Mais ainda, poderíamos dizer, à luz da visão junguiana, que Medeia é um arquétipo que existe dentro de nós. Nós temos uma Medeia interior, que a gente domina, que a gente controla, ou que a gente deixa ela vir à tona, né? Medeia não é apenas um tema do feminino. É realmente um tema feminino, mas é um tema do feminino que existe em todos nós, homens e mulheres. É a dimensão do feminino que de vez em quando é acionada, essa dimensão mais sombria, digamos assim, essa dimensão que é super apaixonada e por paixão faz tudo, se devota, mas essa paixão também excessiva tem efeitos colaterais. Tem contraindicações, porque toda paixão é irracional e mal direcionada pela razão, pela conduta, portanto não é um tema apenas para mulheres, embora é um tema que muitas vezes diz respeito a conflitos da ordem do feminino, mas não é só para mulheres, para todos nós, né? Porque na verdade não é um tema feminino, é uma lição psicológica, né? Que alcança homens e mulheres, embora a protagonista da peça de Eurípides era mulher, que aliás é algo raro. A mulher era considerada um ser humano de segunda categoria na época da Grécia, na Grécia Antiga, e era muito raro uma obra em que a protagonista da história fosse uma mulher. Então, nesse sentido, é como se a gente tivesse o arquétipo, o tema geral da Medeia, que de vez em quando toma conta de nós, e não educada a essas paixões, que podem ser direcionadas para o bem, mas não educada a essas paixões podem fazer muita coisa ruim, porque os filhos que ela matou fazia ela sofrer. Embora ela sofresse, mas a paixão
que predominava nela, a mesma paixão que fez ela mover mundos e fundos para ficar com ele, é a mesma paixão que estava sendo agora direcionada em forma de fúria, a ponto de, embora ela sofrer, ela ainda assim infligia sofrimento em si mesma, desde que, matando os filhos, pudesse atingir Jazão, alcançar Jazão. Nós temos isso nas nossas particularidades, na nossa vida íntima, de maneira mais miniaturizada, não precisa envolver assassinato necessariamente, mas do ponto de vista psicológico a gente tem essas características, o arquétipo de Medeia em nós. E isso, eu estou falando isso para me referir a Odila, porque Odila pareceu, de alguma forma, reproduzir mais ou menos aproximada ali o mito de Medeia. A característica de Medeia é como se ela acionasse esse arquétipo de Medeia ali na vida dela, porque como nós já falamos em reuniões e em vídeos anteriores, parece que os filhos não eram nem a primazia dela, afinal, um filho Júlio havia desencarnado, ela não estava procurando filho, ela usava a morte do filho para agredir aquela a quem ela considerava rival. E também, Evelina, que era sua filha, estava esquálida, com problema de saúde, debilitada, e a fixação dela era, na verdade, em Zulmira. Era em destruir Zulmira para deixar Amaro em uma situação ali de escassez, afinal ela continuava desejando ele. Né? É muito interessante isso, essa paixão que deseja uma paixão que também quer destruir tudo para só sobrar eu. Né? Continuava desejando ele, continuava querendo ele, né? e ao mesmo tempo magoada porque ele quis outra pessoa, né? Após a desencarnação dela. Então ela se volta contra tudo aquilo que tem ao redor de Amaro para deixá-lo numa situação aflitiva, para fazê-lo sofrer, para castigá-lo, era uma espécie de punição a ele por ele ter permitido outra mulher entrar no lar que ela considerava única e exclusivamente seu. Essa é a história. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos asseveram a Allan Kardec que a paixão, o princípio das paixões, não são bons ou maus. O princípio de todas as paixões não é bom nem é mau, dizem os espíritos. É neutro, ético, moralmente falando. O princípio das paixões remete ao instinto de conservação da vida e os impulsos que vão mais tarde se transformar em sentimentos ao longo da evolução. Mas o direcionamento que a gente dá é que torna a paixão, como dizem os próprios espíritos, numa linguagem, numa figura, numa imagem muito bonita, um cavalo desgovernado, pense num cavalo desgovernado, né, que a gente não consegue aí coordenar, ou numa fonte onde a gente consegue canalizar a benefício para o próprio bem. Porque a mesma paixão que envolve uma competição negativa, que faz o indivíduo ficar hiperfocado numa competição negativa para destruir o outro, é a mesma paixão que o indivíduo pode direcionar para se dedicar a estudar num concurso, por exemplo, para uma prova de vestibular, para qualquer tipo de certame, de concurso público, para passar. É o mesmo foco, é a mesma energia, aliás, a mesma energia com focos diferentes. É por essa razão que Joana de Ângeles, em uma bela mensagem, se não me falha a memória, na obra Desperte e Seja Feliz, ela vai dizer, e compara de maneira muito bonita, Hitler com Gandhi. Ela vai dizer que a mesma paixão que Hitler carregava era aquela que Gandhi carregava. A mesma paixão que incendiava o ideal de Mahatma Gandhi era a mesma que tomou conta de Adolf Hitler. Só que o princípio das paixões era o mesmo, mas o foco, o direcionamento que cada um deu foi o distinto, que foi ali o diferencial. Enquanto Mahatma Gandhi, com aquela paixão, aliás, biógrafos de Gandhi dizem que ele, na juventude, tinha um temperamento muito forte e tinha, inclusive, que se esforçar muito para dominar sua agressividade, né? Para direcionar a agressividade dele numa agressividade positiva. O ideal que ardia dentro dele fez ele se tornar não violento, apaixonadamente pela paz, né? Dedicadamente em prol da libertação das pessoas, e, no caso de Hitler, direcionado para a destruição de muitas vidas e para a dizimação dos melhores valores da civilização. Aliás, Joana de Ângeles, nessa obra, quando compara Hitler com Gandhi, ela não está sendo aleatória. Na verdade, a gente sabe que Gandhi escreveu 2 cartas a Hitler, muita gente não sabe, e essas cartas nunca chegaram a Hitler. A dúvida é, será que se Hitler lesse as cartas de Gandhi teria mudado de posição?
Não sei, não sabe. Mas são cartas muito interessantes. Uma curta, quando a guerra estava começando a se avizinhar e Gandhi manda mensagem dizendo: me perdoe, eu me dirigindo a você dessa forma, mas não seria interessante ponderar, evitar, talvez você seja a única pessoa hoje no mundo com o poder na Alemanha para evitar uma guerra mundial. E mais tarde, quando a guerra já havia sido deflagrada, ele manda uma mensagem mais dura para Hitler e maior, dizendo que ele estava estuprando a Polônia, ele estava invadindo a Áustria, ele estava dizimando a França, ele estava acabando com o mundo e que era isso que ele queria legar à história da humanidade, ele queria ser conhecido no futuro da história da humanidade dessa forma. Como um monstro devorador, e de maneira forte, Gandhi provoca Hitler para que ele pensasse. Mas infelizmente as duas cartas não chegaram, foram interceptadas por um correio, acabaram sendo desviadas e nunca chegaram ao seu destinatário. A verdade é que, conforme diz Divaldo Franco e outras tradições do mundo espiritual, afirmam essas tradições, embora a gente não possa confirmar, que Hitler estaria numa região muito sofrida graças à sua consciência de culpa, talvez sendo preparado para se encaminhar uma reencarnação, não no planeta Terra, mas em outros planetas, por causa da dificuldade vibratória em face do mal que ele fez, de toda a chacina que ele desorganizou, a vibração reativa em relação ao psiquismo dele e à própria consciência de culpa dele, reencarnar em outro planeta, e Gandhi, o espírito de Gandhi, está, segundo essa tradição, estaria do lado dele, acalmando ele, dando passes nele e assistindo ele, se interessou no mundo espiritual Gandhi, a cuidar dele especialmente, até que ele pudesse reencarnar. Bom, amigos, é isso. São reflexões que a gente fez paralela em torno da paixão que fulminava Zumira, aliás, que vitimava muito mais Odila, porque esse desejo de ódio, essa vingança, esse ressentimento inveterado faz muito mais mal àquela pessoa que quer se vingar. Aquele que quer se vingar é muito mais infeliz do que a vítima da vingança, embora também sofra. E a obsessão vitimava Zumira, não por acaso, porque ela deu aso em função da sua conduta, em função das suas posturas morais dentro de casa, ambas, portanto, nesse processo obsessivo, aprendendo com a experiência. Porque Deus permite que a obsessão se estabeleça, porque é um relacionamento doentio entre duas almas, para que as duas almas aprendam. Mesmo que o amadurecimento seja a longo prazo, mesmo que aquilo acabe em uma tragédia na encarnação, mas gera um aprendizado. A longo prazo, Deus prevê um aprendizado, porque nesse período, tanto a vítima da obsessão tem oportunidades, graças ao sofrimento, de mudar de conduta, de melhorar sua conduta, de mudar de vida, até por causa do sofrimento, porque muita gente só desperta pelo sofrimento, e também a entidade obsessora que está fazendo mal está também sendo infeliz. Quanto mais mal ele faz, mais infeliz, mais vazia a entidade fica, mais vazia ela fica, mais sofrida ela fica, está tendo a grande chance, a grande oportunidade e tempo tem para recuar e para parar de perseguir, parar de atacar e mudar a rota da sua vida. Tudo isso são aprendizados que a divindade permite que nós passemos para que venhamos a desenvolver o sentimento de espiritualidade superior em nós e a espiritualidade da luz superior que brota do alto somente é acendida, é acionada quando nós já passamos e conhecemos as sombras de nossas próprias almas. Só fazemos luz aonde a gente já consegue detectar a escuridão. Muito obrigado, muita paz.